Então, você já tinha pensado na idolatria, na abrangência que ela realmente tem? Não se limitando aí à questão, né, da gente crer em imagens, em santos, etc., como é normalmente o nicho que se coloca, né? Algo bastante amplo, algo que faz mal ao indivíduo, porque, como a gente já viu aqui, quando você idolatra, às vezes, uma pedra, uma árvore, porque tem gente que diz, né, assim, não, o que existe é uma força, o que existe é uma energia, que ela está onde você a coloca, né? E aí, quando você coloca essa energia numa pedra, por exemplo, na verdade você está projetando ali aquilo que você quer projetar, né? Não aquilo ter uma força efetiva, um poder de atender, um poder de interagir, um poder de satisfazer a tua alma, como Deus faz com a gente, né? Como o nosso Deus efetivamente faz com a gente. Mas vamos pensar nessa questão. A fé, ela pode se tornar fé, ela pode vir a ser um ato de idolatria? Na verdade, a fé, ela é um meio de conexão com Deus. Ela não é um fim. Tanto é que Coríntios diz, né, passará a fé, a esperança, mas o amor não passará. Paulo aos Coríntios, né? Certa vez eu ouvi um irmão comentando o seguinte, ele falou, a minha fé é tudo para mim. A colocação correta deveria ser, Deus é tudo para mim. Porque Deus é quem depositou a fé no coração daquela pessoa. Então, repito, né, a fé é um meio, não um fim. A igreja não é o absoluto das nossas vidas, o templo não é o absoluto das nossas vidas, a família não é o absoluto das nossas vidas. Tem gente que tem fé até na família, né? A família foi dada por Deus para mim, então ela é tudo para mim. Claro que a família é muito importante, mas também não é um absoluto, né? Tudo aquilo que é absoluto, quando nós olhamos para o ponto de vista do dia a dia, tudo aquilo que não é absoluto é colocado como sendo absoluto, né, passa a ser complicado para o ser humano, né? O absoluto é só Deus. Tudo aqui nesse mundo é relativo, é certos valores que Deus deposita em nossos corações. Em cima do que o Bruno está falando, eu volto novamente em Jesus, né? Historicamente falando. A gente tem que atentar que Jesus vem contra realmente esse absoluto. Você tinha uma religião que tinha muitas leis, né? E que excluía muitas pessoas. O leproso era excluído, o cego era excluído, o aleijado era excluído, a mulher excluída, a viúva excluída, todos excluídos. E Jesus vem exatamente contra a idolatria dessa religião, né? Ele vem e vai conversar, e vai atender, e vai resolver o problema exatamente daqueles que estavam excluídos por essa idolatria. Então, há de se observar na história de que esse absoluto, né, uma religião que se acha absoluta, ela está cometendo um grande erro, porque ela acaba, por causa das suas leis, das suas normas, daquilo tudo que ela acha que ela tem de correto, e até da veneração dessas leis e dessa importância, ela acaba excluindo. E nós não podemos esquecer que, por exemplo, os profetas, eles vão estar também denunciando, né, tudo que é feito contra o excluído, o pobre, contra o povo miserável, né? Então, por causa da idolatria. Então, os profetas denunciam isso. Jesus vem depois, denuncia isso também e mostra que o caminho é outro. Sim, temos que ter a nossa religião, mas ela não pode ser absoluta. Ela não pode ser mais importante do que a vida, do que as pessoas. Temos que observar que a idolatria, o maior problema dela é exatamente essa questão de você excluir o outro, deixar o projeto, né, que está lá na Bíblia, que é o projeto do Deus vivo. A gente falando do cristianismo, no caso. Tá? E a gente tem isso, né? Às vezes, muitas religiões hoje estão tendo mesmo esse absolutismo, né? Parece que elas são acima de tudo, porque só elas são verdadeiras, isso, aquilo. Religião é um conjunto
que está ali para poder apresentar o amor de Deus, né? Quando ela for ou quiser estar acima do amor de Deus, o negócio começa a complicar. Dentro do que você falou, Jefferson, sempre me chama a atenção porque a galera antigamente, na época de Jesus aqui na Terra, reclamava dessa dele, porque ele vivia se misturando com a galera, né? Reclamavam porque... Com a ralé. Que é isso? Fica lá se misturando com a ralé, vai ficar com o cobrador de imposto, com o leproso, com prostituta, com isso, com aquilo. Não é teu lugar não, vem para cá, vem para o meio dos nobres, né? Como se isso fosse efetivamente o lugar de Jesus, fosse lá, era também, mas não só, né? Ele veio para todos. Mas olha só, dentro dessa questão da idolatria, a gente voltando para cá, até uma pergunta de telespectador que é assim, muitos locais, existem muitos lugares que adoram animais, por exemplo, né? A vaca sagrada, ou não sei o que sagrado e tal, que efetivamente adoram animais. E muitas vezes eles fazem pedidos para esses animais e esses seus pedidos são atendidos. Né, são atendidos, o que reforça a crença, a fé dessas pessoas nesses animais. Por que que isso acontece? Não seriam, então, esses animais teriam a força de Deus para poder atender? Por que que esses pedidos são atendidos? Acho que são dois olhares, né? O primeiro olhar é o olhar subjetivo, né? De que o que a pessoa está pedindo. Então, por exemplo, ela está com um problema na família, uma doença. Então, ela está desesperada. E, ao mesmo tempo, parte dessas doenças são até psicossomáticas. E ao se conectar nesse ritual, naquele momento, ela sente até uma paz, uma confiança de que ela vai lá, que vai funcionar. Né? E, ao chegar lá, ela diz, bom, eu já me sinto até melhor, já saí confiante. Então, existe esse lado também, o que muitas chamadas igrejas hoje exploram, né? A pessoa chega ansiosa, eu vi um cartaz, se você tem dor de cabeça, insônia, se está endividado, é uma característica da sociedade ansiosa, e chega lá, ouve uma boa música, uma palavra, né, de um cunho psicológico muito forte, a pessoa já sai melhor. E um segundo fator, eu penso, que é a graça e a misericórdia do Senhor. Né? Que ele tem amor pelas pessoas, ele vê que a pessoa está numa situação difícil, e não só na maldade, ela está sendo muitas vezes enganada por alguém que detém esse poder da religião, né? E às vezes é o desespero, com quem ela vai recorrer? Né? Então, a misericórdia do Senhor, ela tem sido, e Deus, ele não só ouve a oração dos que são crentes, né? Mas também dos pecadores, daqueles que de alguma forma vão e não têm ali uma noção exata. E na misericórdia ele também atende as orações, né? E mesmo que não leve o crédito, né? Assim como também no nosso meio. Eu me lembrei agora de uma pessoa que foi agradecer por uma bênção, digamos assim, alcançada, né? E no testemunho dela, ela falou, olha, porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu lutei, porque eu estudei. Então a glória daquela resposta não foi de Deus, acabou sendo do seu próprio ego ali, do seu esforço, né? Então às vezes acontece isso. Deus dá, mas a pessoa não glorifica também. Agora, eu acho que tem que ter uma pergunta aí. Essa pessoa que foi lá e pediu para os ratos, não interessa o animal, ela era cristã ou não? Né? Ela conhecia, a cultura dela tinha a ver com o cristianismo ou não tinha? Aí eu falo mais como cientista social mesmo. A prática religiosa que ela conhece é aquela. Então a gente não pode também nomear como um pecador. Né? A prática religiosa dela é aquela. E ela está jogando toda o desejo dela em algo que ela conhece, que ela acha que dá certo. É interessante a gente observar também em Jesus isso. Jesus era o Messias, mas nem todo mundo sabia que ele era o Messias. Ele estava andando no meio do povo e as pessoas não sabiam. E o cego ia até ele e acreditava que ele ia curar. E ele dizia, sua fé te curou. É isso aí. Né? Então, a gente tem que observar, é o que está lá. Né? Então, é interessante a gente observar que Jesus não era o Jesus que a gente conhece hoje. Ele era um rabi, estavam dizendo que era o Messias, e as pessoas acreditaram, né? E ele tinha o poder para isso, e aconteceu, né? Mas se a pessoa está pedindo, é uma coisa sobrenatural, a gente não sabe se Deus realmente está atendendo o que está acontecendo. Mas o que ela conhece como algo palpável para ela melhorar é aquilo ali. Então tem essa pergunta.
É por isso que a gente tem uma ordem, né, que foi dada pelo próprio Senhor Jesus, que é ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todos precisam conhecer a Deus, né? Precisam conhecer a Deus exatamente para entender a sua dimensão, entender o seu amor e perceber, porque eu entendo e concordo com o que você colocou. Essa pessoa é o que ela conhece como verdade, né? A respeito daquela realidade social, a respeito dos deuses, dos animais a quem ela adora. Mas eu sinceramente acredito que essa ignorância, né? Ela é Deus que é tão misericordioso, pela sua misericórdia, ele vai lá e ele atende. E ele vai agir, porque é assim que ele faz com todos nós, né? Mesmo aquelas pessoas que o conhecem, eu acho, aquelas pessoas que o conhecem e que muitas vezes, conhecendo, faz um monte de besteira, ele tem misericórdia, não é? Ele tem misericórdia. E Celeste, tem um aspecto aí também, né? Tem um pensamento positivo, né? Que foi colocado aqui, em que a pessoa pensa que está bem, ela acaba somatizando aquele bem. Tem um aspecto da misericórdia divina, que é o maior de todos, e tem também a coincidência. Alguém chega e diz, essa moeda aqui vai fazer com que você consiga um emprego. A pessoa pega aquela moeda, está caminhando pela rua, de repente alguém esbarra com ela e fala, você quer trabalhar comigo? Puxa vida, a moeda sagrada. É verdade, é verdade. Acontece é verdade. Você tem total razão. Até que ponto o nosso inconsciente, ele influencia nessa questão da idolatria? Ele influencia. Até que ponto? Certo pensador disse que a mente humana é uma fábrica de ídolos. O inconsciente, ele influencia na medida em que nós, às vezes, possuímos inseguranças inconscientes, né? E nós não sabemos lidar com aquela insegurança e nós precisamos de algo palpável, algo em que nós possamos nos apoiar. Eu estou aqui orando, mas não estou vendo Deus. Aquela insegurança inconsciente que vem lá da formação dela na infância, entrando na questão psicanalítica. Cadê Deus? Cadê Deus? Então a pessoa vai lá e se aproxima de uma religiosidade ou de um objeto que possa garantir a ele uma segurança, uma estabilidade emocional naquele momento. O amuleto da sorte. Isso aqui vai me garantir a segurança porque eu posso tocar, porque eu posso ver. E já Deus eu não posso tocar, nem posso ver. Entra na questão da insegurança, né, que é fruto de fatores inconscientes. E é impressionante, né? Como muitas vezes a gente a gente quer tanto uma coisa que a gente acredita, né? A gente coloca isso como uma verdade, como uma possibilidade, e a gente passa a contar uma história que ela é fruto da nossa cabeça, né? Ela é fruto de todo um imaginário, de toda uma, talvez aí até processo inconsciente mesmo, mas a gente torna isso real. Muitas vezes isso traz uma série de até um inconsciente coletivo, né? Coletivo. Quer dizer, a do indivíduo coletivo. O coletivo viu, o grupo acreditou, né? Entra na questão junguiana. Porque você fica... Porque desde que... até a antropologia trabalha isso. O homem há esse desejo pela religião, né? Então há uma busca. Em toda a sociedade há uma busca, né? Agora, naturalmente, o homem, né? E até como obra da carne também, a questão da idolatria, está ali, dentro do homem, de adorar outro, está sempre correndo esse risco de adorar outro Deus a não ser o Senhor, né? Então é um coletivo também, né? Não, e dentro dessa questão da insegurança, essa idolatria, ela pode trazer a violência. A gente vê muito isso também. Porque o outro é diferente, a gente acha que ele é idólatra, eu também ajo com violência contra ele. E se ele ataca a minha religião, que eu acho que é a melhor do mundo, que é onde eu coloco todas as minhas fichas, eu também ajo com violência. Eu ataco o outro, eu não deixo o outro respirar, eu não deixo o outro fazer, porque só a minha verdade é a verdade. Então a idolatria tem esse outro problema, porque nós temos que entender que o cristianismo, Jesus é o homem do diálogo. E, né? Sempre diálogo. Sempre. E muitas vezes nós defendemos as nossas coisas de uma maneira que nós nos tornamos violentos, porque a nossa paixão está tão grande numa religião ou numa prática religiosa que eu vou defendê-la de forma violenta. E aí eu ponho por terra todo aquele projeto de diálogo, de paz, de amor que Jesus coloca pra gente. Então isso também, a idolatria também leva a essa outra questão da violência. Ela tem que ser combatida
por tudo isso que a gente falou e também por causa dessa questão da violência. Talvez a nossa sociedade seria muito melhor se nós religiosos fôssemos menos idólatras. Por quê? Nós amamos tanto as nossas coisas que às vezes queremos discutir, brigar tanto por elas e acabamos sendo violentos nas nossas defesas. E aí atacamos o outro, criamos... querendo impor, né? Querendo impor, esquecendo que o próprio Deus, ele não se impõe a ninguém. Ele bate a porta, né? Ele só entra se a gente deixar. E eu acho maravilhoso isso, sabe? Que você me traz aí a essa realidade de como Deus trabalha com a gente, né? É no diálogo, porque o que Ele quer fazer com a gente é mudar a nossa mente, né? Porque Ele sabe que quando Ele muda a nossa mente, Ele gera entendimento. E é esse entendimento que muda comportamento. Aí pronto, mudou de verdade, né? Mas enquanto não tiver entendimento, é irracional. E aí a gente vai reagir com violência, vai reagir quebrando o santo, vai reagir brigando com o outro, vai reagir sem percepção, negando a idolatria que a gente o tempo todo pratica, né? Por isso que a gente precisa transformar aqui. É como ele age. Então, vamos aprender com ele, né? Vamos aprender com ele. Queridos, eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Vou para o intervalo e volto ainda para as nossas considerações finais. O que a Bíblia tem nos afirmado a respeito da idolatria? Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais.